Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse aqui é um vídeo que eu estou devendo aos irmãos, que é sobre Bíblia versus teologia. Eu leio todos os comentários dos irmãos, às vezes eu respondo, os que eu não respondo é porque a gente está achando uma certa idade e a cabeça fala, tu já respondeu e quando tu vai ver não respondeu, às vezes eu demoro. É normal, vida corrida faz parte. No entanto, um comentário me chamou muita atenção, foi de um irmão que, inclusive, o vídeo foi tirado do ar, mas eu vou logo tentar recuperá-lo, tá bom? Devido a um direito autoral, que eu já tinha entrado em contato com o canal, não sei o que foi que houve, a pessoa depois não quis e fez o strike, mas tudo bem. E o que acontece? O comentário dessa pessoa foram dois. Um comentário que um irmão comentou e eu não sei o que foi que houve que não salvou, e eu nem vi, ele achou que eu tivesse apagado, eu não apago os comentários, eu deixo. Dou total liberdade para os irmãos escreverem o que quiserem, mas o YouTube tem certas restrições. Então, alguma coisa ali restringe, alguma coisa que o YouTube não gostou e deve ter tirado. Mas outro comentário que eu queria falar aqui é sobre um irmão querendo que eu conhecesse a teologia. Eu não sou uma pessoa ignorante no conceito de Bíblia. Eu posso não falar os termos difíceis e tal, porque a ideia aqui é uma coisa mais didática. Bíblia didática, verdade na verdade. No entanto, ele falou assim, que eu deveria conhecer a teologia. Eu vou mostrar para os irmãos por que eu não gosto da teologia. Você pode gostar, você pode seguir, você pode aprender, você é livre. Por que eu não gosto? E eu vou mostrar o que a Bíblia fala sobre alguns temas que a teologia fala, que os teólogos pregam, e mostrar quem é que fala a verdade. Para mim, quem fala a verdade é a Bíblia. Então, vou seguir o que a Bíblia está escrito. Aqui eu peguei várias ideias teológicas de várias denominações religiosas cristãs, o que elas pregam e o que a Bíblia diz. E você vai ver por que eu sigo a Bíblia. Tá bom? Vamos começar. Primeiro é sobre o Deus único. Tá bom? Eu não creio na Trindade. Não existe Trindade. Certo? Isso aí é uma interpretação equivocada, que até mesmo o próprio comentário do grego diz que quando diz João 1,1 que chama aí o verbo era Deus, ali está chamando Jesus de um ser divino, de um ser com as mesmas características de Deus, não ser um Deus. Mas tudo bem. Vamos pegar o que a teologia diz, vou mostrar para os irmãos um pouco sobre a ideia do Deus uno-trino e vamos pegar a Bíblia depois. Teologia. De acordo com a doutrina central da maioria das religiões cristãs, existe apenas um Deus em três pessoas. Apesar de distintas uma da outra nas suas relações de origem, como o Quarto Concílio Latrão declarou, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo que realiza. Então você entende que essa ideia que as pessoas pregam hoje não está na Bíblia. Veio de um concílio, de um consenso de pessoas que acham que é daquele jeito. Então começa por aí. A Bíblia não diz. Muita coisa que é pregado sobre isso, né? Que existe nem a palavra trindade aparece na Bíblia. E continua. Ele coloca assim: nas suas relações uns com os outros são considerados como um todo, coiguais, coeternos e co-substanciais. Coiguais, coeternos, co-substanciais não existe na Bíblia. Você não vê esses termos diabólicos na Bíblia. Se Deus fosse isso que a teologia prega, a Bíblia falaria. Porque já existia o grego na época. Ok? Vamos continuar. Assim, toda a obra de criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e do Espírito Santo. E lembrando, a Trindade ela é uma doutrina católica. Os apóstolos não acreditavam na Trindade. Isso aí você já teve visto no vídeo anterior. Agora vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a Trindade? Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você percebe aqui que Jesus não se incluiu. Você está percebendo? Mateus 16,16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não vê nenhum apóstolo chamando Jesus de Deus. Você não vê. Então aqui tem a Bíblia e tem o pensamento interpretado teologicamente.
Ainda tem igrejas que entendem, não, porque Jesus uma hora fala como homem, uma hora fala como Deus. Falei, só se for a Bíblia dele que tem um ponto ali que avisa que Deus não é Deus de confusão. Mas não acabou, não. Vamos continuar. Teologia. A primeira formulação dogmática do pensamento teológico cristão trinitário no que concerne a relação entre cada uma das três pessoas divinas foi postulada como um artigo de fé pelo Credo de Nicéia. O sempre-se Nicéia atrapalhando a vida cristã. Esse foi o concílio mais diabólico que já inventaram, acho que no mundo todo foi isso aqui. Aqui saiu tudo que é contrário à Bíblia. Quebrou a lei de Deus, quebrou o sábado, que daqui eu vou falar sobre o sábado aqui. São três deuses num só, chamando a Bíblia e Deus de mentiroso. Aí é complicado. É sempre Nicéia. 325. Realizado para dirimir as questões levantadas por Ario, que negava a divindade plena do Filho, bem como pelo primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381, realizado para, em oposição aos pneumatômanos, afirma que a plena pessoal do Espírito Santo é apresentada no credo atanásico depois de 500. Então você percebe que a ideia de que o Espírito Santo seria um Deus ou uma pessoa não veio da Bíblia. Veio desses caras aqui que estavam no mínimo comendo alface estragada. Porque eu, lendo a Bíblia, consigo entender. E eu não sou melhor do que eles, e eles são melhor que eu. É por isso que quando você lê a carta de Apocalipse às igrejas, você vê, quando ele começa a falar que está entrando ali os nicolaítas, uma doutrina de Satanás. É isso aqui, irmão. É isso aqui. Agora vamos ver o que a palavra de Deus diz. A Bíblia. Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou, a tradução verdadeira, ouve Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Deus. Porque a pessoa pega uma tradução e acha que ela é verdade e não estuda mais nenhum. Olha o que Jesus fala agora em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí, irmão, você vai ficar com a teologia ou com a Bíblia? Não, mas veja só, eu não quero ouvir o veja só. Eu não quero ouvir, mas você tem que entender, não, mas eu não quero ouvir isso. Isso é do diabo. Eu quero ouvir a verdade. Mostra a verdade. É isso. Mostra a verdade. Vamos continuar agora na teologia. Primeiro a mentira, depois a verdade. Estes credos foram progressivamente formulados e ratificados pela Igreja dos séculos 3 e 5, em relação a algumas noções envolvendo a natureza da Trindade, a posição de Cristo nela e a divindade do Espírito, tais como as do arianismo, docetismo, modalismo e a dos pneumatômagos, nome dado àqueles que negavam a Trindade, a divindade pessoal da terceira pessoa da Trindade. Ou seja, a pessoa negava que o Espírito Santo era um Deus, ele já tinha essa rotulação, vamos colocar assim, que foram depois declaradas como heréticas, na medida em que se atentaram contra o essencial da revelação. Estes credos foram mantidos não só na Igreja Católica Ortodoxa, mas também, de algum modo, pela maioria das igrejas protestantes, sendo inclusive citados na liturgia da Igreja Luterana e igrejas reformadas. Então você está percebendo aqui que a ideia da Trindade não é bíblica, é o que eles entenderam. E se você era contra, você era rotulado, você era expulso, você era herege, como acontece até hoje em algumas denominações religiosas. Agora vamos para a Bíblia, irmão. Vamos para a verdade, nada além da verdade. Sola Escritura. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Eu não gosto de ler parênteses, mas hoje eu vou ler. Hoje eu vou ler para tirar a verdade na verdade, colocar teologia para onde eu tenho que estar. Debaixo do tapete, nunca mais ser colocado em prática. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, perceba que Paulo começou no plural. Deuses, quer no céu e quer na terra. Parêntese, como há muitos deuses e muitos senhores. Ele continua no plural. Agora, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Irmão, eu não se preocupe, eu vou ler de novo para você entender. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então, para os apóstolos, nunca existiu trindade. A trindade é do diabo. É aquele mistério lá da Apocalipse 17. Aquilo é trindade. Bíblia não. Bíblia, um Deus. Eu vou ler de novo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Perceba que Paulo tira o plural.
Não, mas você tem que entender nada. Só lê o que está escrito. Se você está indo além, você perde salvação. Toma muito cuidado com isso. E ele continua: de quem é tudo e em quem estamos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, quem é Deus segundo os apóstolos e a Bíblia e Jesus? O Pai. Ah, mas são três deuses. Não são. Um Deus. Um. O Pai. Por isso que são duas pessoas. Não é três. São duas. E um Senhor. Jesus Cristo. Ou algumas traduções, o governante da criação de Deus. Tá? Pronto. Isso aqui é Bíblia na Bíblia. Continuando a teologia. No Credo de Nicéia, que é uma formulação clássica dessa doutrina, usou o termo homousia, em grego, da mesma substância, para definir a relação entre as três pessoas. Sim, quando Jesus, no início, antes de vir para a Terra, ele tinha a mesma substância e a matéria do Pai. Isso aí está certo. Mas não tem três. Quando Jesus vem a essa Terra, ele deixa essa substância, essa matéria divina, e pega um corpo humano. Jesus vê essa terra como ser humano, corpo, tom de corpo humano. Né? O problema é que eles já ampliaram demais essa ideia. Tá? A ortografia desta palavra difere uma única letra grega e outra, da palavra usada por não trinitários do mesmo tempo. Homoiusa, substância semelhante. Foi o que eu acabei de falar. Um fato que se tornou proverbial, a ponto de certos adversários do cristianismo nessa época afirmarem que os cristãos se digladiavam por causa de uma vogal, ilustrando assim as profundas divisões ocasionadas por aparentemente pequenas imprecisões, especialmente em teologia. Então, o que a teologia faz? Cria briga. O que a Bíblia faz? Ela une. Simples. Agora vamos para a Bíblia. Apocalipse 7:10. E clamava em grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. Apocalipse 21:22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus. Bom, vamos para o dízimo. Agora eu cheguei na parte interessante. A parte que se... Meu pai, isso aqui vai ser um escândalo. É, porque tu vai mexer nisso aqui, desses caras que só quer teu dinheiro, fica escândalo, tá? Ah, por que você fala isso? Quando falta um culto, ninguém te liga. Mas deixa de dar o dízimo do pastor, ver se não vai atrás de ti. E eu já escutei histórias terríveis sobre dízimo. Terríveis. Não são historinhas, são terríveis. Tá bom? Até pastor furtando coisa de membro da igreja para vender em feira para dizer que é dízimo. Isso aí eu vi, faz tempo, mais de 10 anos. Não, chega a 8 anos. Eu vi isso acontecer. Tá? Então o negócio é sério. Teologia. Dízimo hoje é dinheiro, pois os tempos mudaram. Eu já escutei um pastor falando uma heresia dessa. Vamos ver o que a Bíblia diz? Deuteronômio 14:23. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, o que é dízimo na Bíblia? Comida, alimento. Dízimo não é dinheiro. Não seja enganado por esse sistema, por essa teologia do diabo. Agora vamos para o segundo. Ah, mas o pastor pode receber dízimo. Bom, dízimo não é dinheiro. Mas vamos supor que fosse. Vamos ver se seu pastor pode receber? Deuteronômio 26:12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita e no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então, se você quer devolver dízimo ao seu pastor, dê alimento para ele comer. Beleza? E seu pastor não é levita, até onde eu sei, ele não é da tribo de Levi. Ele pode ser um estrangeiro? Pode. Ele pode ser um órfão? Pode. Pode ser uma viúva? Não. Assim, eu nem vou falar de pastora, que pastor é coisa do diabo, não existe na Bíblia. Isso eu nem vou entrar nesse mérito. Só falando aos irmãos. Vamos lá, uma vez eu escutei um pastor falando isso. Não, porque na época não tinha dinheiro.
Sorte do pastor que, ele não que eu não tive como falar isso para ele aqui. Vamos abrir a Bíblia e ver se não tinha dinheiro? Deuteronômio 14, 24 a 27 dizem assim: E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Ah, não tinha dinheiro, né? A Bíblia chamando um pastor desse de mentiroso. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma: vaca, ovelha, vinho, bebida forte, e tudo o que te pedir a tua alma. Como eu ali perante o Senhor teu Deus e alegre destruir a tua casa. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem paz na herança contigo. Ah, porque não tem dinheiro. Mentira do diabo. Tem. A Bíblia está dizendo que tinha dinheiro. Viu só como a Bíblia desmascara a teologia? É tão simples. É tão simples. E olha que eu nem me esforço tanto. Teologia. Os apóstolos recebiam dízimo. Irmão, desculpa, eu estou me escondendo para não rir, porque é cada heresia. A pessoa que não lê a Bíblia cai. Cai. Cai e faz um potinho. Mas quem lê Bíblia, não cai. Bíblia agora. Atos 2, 42, 47. Vamos ver se os apóstolos recebiam dízimo? Primeiro que nenhum apóstolo é levita. Início de conversa. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Ah, então eles repartiam, não tinha dízimo, olha, não tinha dízimo. Olha a teologia do diabo. Oh, eu tô sendo irônico. Pode ser enganado, irmão. Acorda, não seja enganado. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. O que era a igreja dos apóstolos? Repartir comida, não ter necessitado. Vai chegar um necessitado em algumas igrejas aí, ele nem entra. Ele nem entra, não estou falando todas, algumas. Ele nem entra. É o diabo que está lá. O diabo separa e Deus une. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem é que acrescenta as pessoas à igreja? Deus. É Deus. Se você rejeita a verdade, você rejeitou Deus. Pronto. Simples. A teologia. Essa que eu escutei várias pessoas falando isso aqui. Ah, mas é o salário do pastor, porque está escrito em 1 Coríntios 9,14. É porque o cara deturpa tudo, a teologia deturpa tudo. Assim ordenou também o Senhor que anuncia o evangelho, que vive do evangelho. Pronto, o dízimo agora é o salário, é o dinheiro? Não, irmão. Vamos ver o que Paulo, o maior pregador do evangelho, falou como os pastores devem receber salário? 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanta coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei à igreja da galáxia. Ah, então isso era uma ordenança que Paulo fazia nas igrejas. Ah, entendi. Sendo irônico, esse versículo eu já sei. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe da parte o que puder ajudar conforme a sua prosperidade. Então, os pastores recebiam ajuda. Os líderes recebiam ajuda, mas não era 10%. Era de acordo com a prosperidade. Mas você acha que esses teólogos vão pregar isso aqui? Nunca, irmão. Eles não vão querer perder a mordomia. Carro blindado, viajando, carro do ano, tendo todo esse luxo que a Bíblia diz que é pecado. Não é pecado ter uma vida boa. O luxo é pecado. Ele é pecado. Luxúria é pecado. Mas vai explicar, né? Essa aqui eu já vi. Nosso dízimo não é o dos levitas, e sim o dízimo de Abraão. Aí a pessoa não sabe o dízimo de Abraão. Tem muito pastor, agora eu vou falar para vocês, irmãos, abrindo o coração aqui. Tem muito pastor que é honesto. Tem muito pastor que é bacana. Eu conheço pastor honesto. Eu tenho contatos com alguns. Converso, a gente troca umas figurinhas de informações, troca assim. Eu conheço. Mas infelizmente ele está preso na teologia que ele foi ensinado. Tem pastor que é desonesto. Tem pastor que é desonesto, mas tem muita gente honesta. Tem muita gente bacana. Só não sabe ainda a verdade. Mas eu creio que quando receber, quando Deus tocar no coração dele, que ele é sincero, ele vai mudar. Vamos ver qual era o dízimo de Abraão na Bíblia? Hebreus 7, 2 a 4. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo,
E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então aqui a Bíblia está dizendo que Abraão deu dízimo de tudo, mas de tudo o quê? Você tem que ler o contexto. Mas vamos continuar lendo, vamos entender quem é esse rei. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias. Ou seja, a Bíblia não relata quando ele nasceu e quando ele morreu. Não relata quem é pai e quem é mãe. Ninguém sabe de onde veio ou de onde vai. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A Bíblia, mais uma vez, não chama Jesus de Deus. Agora, o que ele fez? Considerai, pois, quão grande este era, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Nesse momento, Abraão ia salvar seu Ló. Ele ia salvar. Ele estava preso e tal. Aí Abraão pegou o seu pequeno exército, foi lá e derrotou os 5 reis. E libertou Ló e levou os espólios de guerra. Então, qual foi o dízimo de Abraão? É tudo o que ele tinha? Não, é tudo que ele tinha do espólio de guerra. Pronto. Tirada a dúvida. Agora vamos para o dom de línguas. Isso aqui, irmão, me dá uma. Eu não consigo nem ver. Vamos ver a teologia. Línguas estranhas, pulo, rodo, cai no chão, entre outros. Quem faz tudo isso aqui não é Espírito Santo. Não é. Isso aqui, até onde eu sei, tem dentro do terreiro de Umbanda, da Quimbanda e das outras religiões afrodescendentes. Na Bíblia, você não encontra isso. Por quê? Porque as pessoas não estão lendo Bíblia. Mas você não escutou errado. O mesmo espírito da Quimbanda, da Umbanda, está dentro da igreja protestante. Quem me fala isso são meus amigos. Eu tenho amigos que cresceram comigo. Amizade de 10 anos, 12 anos, 30 anos. Tem 30 anos. Que eles falam, Leone, aquilo ali não é Espírito Santo. Aquilo ali é o nosso orixá. Eles falam para mim. Mas você acredita neles? Eu acredito neles porque a Bíblia diz que não é Espírito Santo. Nada contra as religiões afrodescendentes. Eu tenho amigos e tal, respeito, sou muito de boa, né? A gente sai, às vezes marca um lanche, alguma coisa assim, a gente se respeita. Posso não concordar com ele, ele pode não concordar comigo, mas a gente se respeita. Isso é legal. Isso é evangelho. O respeito. Atos 2, de 4 a 8. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Muito bem, aqui vamos ler o contexto do dom de línguas. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo dos céus. Olha o que a Bíblia está dizendo. De todas as nações debaixo dos céus. O que significa isso? Países. A Bíblia está deixando claro, enfatizando que tinha gente de vários países e de várias nacionalidades. A Bíblia está deixando claro isso. Próximo versículo. E, quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que língua é essa? Dos países da terra. Então, você tem que ler o que está escrito. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Por quê? Não são galileus esses homens que estão falando? Meus irmãos, galileus é como se fosse um tipo de semi-analfabeto. Por isso que eles se espantaram. O cara não tem nem estudo para falar minha língua. Próximo, 8. Como, pois, ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Eu nasci no Brasil, eu falo português. Quem nasce na Espanha, nasce falando espanhol. Quem nasce na França, nasce falando francês. É só ler. Mas o povo não acredita. Teologia, língua do céu. Não é essa daí. Bom, vamos para a Bíblia. Tem algumas teologias que não dá para engolir. Não dá, não adianta. Atos 2, 9 a 11. E de onde essas pessoas estavam em Jerusalém nesse momento eram? Partos, medos, elamitas, o que habita na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Eles estavam falando em idiomas, irmão. Idioma. Ninguém estava rodando fazendo nada disso, não. Aí eles colocam: todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Estavam pregando em outro idioma. Agora vamos para a morte e reencarnação. Eu tenho um irmão
que ele é espírita, a gente se respeita, ninguém fica se agatalhando. Eu não concordo com a ideologia dele, mas não desrespeito. Então, aqui estamos trazendo a maioria das ideias teológicas de várias denominações cristãs, mostrando ela versus Bíblia, tá bom? Mas aqui não é atacando religião de ninguém, fique tranquilo, tá bom? Fique tranquilo. Teologia. A reencarnação, segundo a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ou Leon Hipólito, eu acho que esse é o nome verdadeiro de Allan Kardec, é a volta do espírito ao novo corpo que nada tem a ver com o anterior. A alma que não se depurou em uma única vida recebe a prova de uma nova existência, durante a qual dá mais um passo na senda do progresso. Agora vamos ver o que a Bíblia fala, Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ah, lembrando, próximo sábado, um vídeo exclusivo sobre juízo. Não perca. Eu lembrei aqui, já estou começando a fazer já e vamos para o próximo sábado. Espero vocês aqui com a gente. Agora, imagem de escultura. Mais uma vez, eu tenho vários amigos católicos, eu tenho um chefe onde eu estagiava. Eu considero ele chefe por respeito. Ele é um católico, gente boa, um cara íntegro, na luz que ele conhece, e eu respeito muito, tá? Para você ver que eu tenho amigos, eu tenho um primo que é padre. Então, para você ver que eu não tenho problema, eu posso não concordar, mas eu respeito. Então, por favor, não leve isso aqui para o lado pessoal, fique tranquilo. Vamos ver o que a teologia católica fala. No século VIII, surgiu uma heresia iconoclasta, que rejeitava o uso de imagens religiosas, alegando que sua veneração seria uma forma de idolatria. Essa controvérsia gerou grande divisão dentro da igreja, levando à destruição de muitas representações sagradas. Isso aqui é a teologia católica, tirei de um site católico. Desde essa crise, o Concílio de Nicéia, é sempre Nicéia, né? 2, realizado em 787 d.C., reafirmou o ensino tradicional da igreja e condenou a iconoclasia. Os bispos reunidos declararam que as imagens sagradas de Cristo, da Virgem Maria, dos santos e dos anjos não deveriam ser destruídas, pois serviam como sinais visíveis da fé. Engraçado, né? Paulo, em Atos, pregou sobre o Deus invisível e a igreja fazendo o contrário. É isso que é a teologia, faz tudo ao contrário. O concílio esclareceu que os católicos não adoram imagens, mas as veneram com respeito e amor, como forma de recordar aqueles que viverem em santidade e promovem a devoção, amor a Deus. Nada contra o católico, mas quando você reza para alguém, você se ajoelha para alguém, isso já é adoração. Tá bom? Você pode crer em você quiser, você pode ser devoto de qualquer um santo, mas estou falando que apenas a Bíblia fala. Tá? Eu sei que a interpretação católica ou os dogmas católicos têm a sua importância para você. Sou ciente, mas não entendo para esse lado. Agora vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 5. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então Deus condena. Ah, mas Deus mandou fazer um querubim, mas não confunda algo isolado que não tem nada a ver com o que a Igreja Católica na época pensou. Não confunda. Vou trazer um vídeo mais específico também sobre isso. Arrebatamento é a volta de Jesus. A teologia. Ah, o arrebatamento vai ser secreto. E algumas igrejas pregam que depois do arrebatamento vai ter um 3 anos não sei do que, de 3 anos de luta contra o anticristo, que vamos lutar e depois Jesus volta. Ou seja, vai ter segundo tempo vai ter uma confusão assim. Vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo restarão primeiro. O que a Bíblia está dizendo? Que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja são o mesmo evento. São o mesmo evento. Eu não coloquei aqui, mas vou dar um parêntese, tá bom? Ah, uma pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno. Não vai. Ela não vai. Aqui está dizendo que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Tá todo mundo morto. Vou fazer um vídeo específico disso. Para cada um deles eu posso fazer um vídeo específico depois. Tá? 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos supor que o mouse morreu.
Enterrou. O mal está enterrado. Ah, mas ele está no céu. Não está. Ah, mas ele... Não está. Quando Jesus voltar, se ele estiver salvo, ele ressuscita e vai para o céu com Jesus. Se Jesus voltar e estiver condenado, ele fica. Depois do milênio, é ressuscitado para o juízo. Então, essa história que a pessoa morreu, vai para o céu, vai para o inferno, também a teologia prega errado. Tá? Então, só dando um parênteses aí. Lei de Deus. Cheguei em um ponto importante. Estamos quase acabando. Desculpa o tempo aqui da pregação, porque é muito grande o tema. A teologia abolida na morte de Jesus. Ou Jesus não cumpriu a lei. Né? Jesus aboliu a lei. Né? Vamos ver a Bíblia. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei os profetas. Não vim destruir, vim cumprir. Entendi. Jesus não aboliu. Porque não toda, né? Vamos entender isso futuramente. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. A terra e o céu já passaram, então a lei é válida. Vamos ver. Aí, Efésios 2,15. Tem um livro, eu esqueci o nome do pastor agora, chamado 20 Razões para Não Guardar o Sábado. Eu li o livro, vou fazer um vídeo para os irmãos futuramente, e o pastor, infelizmente, tirou tudo de contexto. É o que a teologia faz. Tira e chama Deus de mentiroso. Vamos continuar vendo com os versículos que ele usou. Em Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, lei dos mandamentos. Guarde esse termo, lei dos mandamentos. Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, a lei das ordenanças, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Ah, tá aqui, ó, Jesus aboliu a lei. Não, Jesus aboliu a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Você tem que saber que ordenança é essa. É isso que a teologia faz, chama Deus de mentiroso. Hebreus 9, 9:1. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e o santuário terrestre. Está aqui as ordenanças. É só ler. Mas a teologia não lê, ela acha. Hebreus 9:10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. O que é isso? O sacrifício de animais. Ah, vou trazer um efa de farinha com azeite para fazer um bolo para fazer. Isso não existe mais. Isso que foi abolido. O resto é válido. Mas o povo não entende. Os apóstolos não guardavam mais a lei. Essa, eu já escutei uma pessoa falando isso. Aí quando eu coloquei esses 3 versículos, ele ficou com raiva e não falou mais comigo. Vamos lá. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que Paulo está dizendo? A minha fé em Cristo anula a Torá? Não. Agora que eu tenho que guardar. A parte válida, tá? Romanos 7,12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora, muitas não sabem. Paulo guardava a lei, a válida. Romanos 7,22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E aí, vão continuar chamando Paulo de mentiroso? Vamos lá. Sobre o sábado. Vamos lá. Esse livro que eu falei, das 20, né, razões para não guardar o sábado, o cara colocou esse versículo aqui porque o cara não lê. Ele não lê. O teólogo não lê Bíblia. O teólogo prega o que é ensinado, ele é um papagaio de pirata. Né? A grande maioria deles. Olha o que ele disse. Foi abolido por causa de Colossenses 2, 16, 17. Portanto, ninguém vos julgues pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Abolido, tá aqui. Aqui não está dizendo que foi abolido, irmão. O cara não sabe ler. Aqui está dizendo que eu não devo julgar. Aqui não está dizendo foi abolido. Não. Não julgue. Julgue é julgar, não é abolido. O irmão, você tem que ler certo o que está escrito. Você está chamando a Bíblia de mentirosa. Está tirando o versículo de contexto. Eu não posso julgar ninguém pelo que ele come, pelo que ele bebe, ou qual dia ele guarda, ou qual dia ele não guarda. Eu não vou julgar. É isso que Paulo está dizendo. Isso é sombra para o futuro. É no céu. Futuro. Mas o corpo é de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Ah, para isso aqui. Deus, ele vem buscar um povo que é a sua igreja. Eu sou a igreja. Não é placa, não é templo, não é disso. Só que quando parece que eu esqueci de colocar aqui na pregação. Correria imensa.
Vamos ver o que a Bíblia diz. O sábado está dentro da lei. O sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, e a lei de Deus está dentro da Torá, a parte válida. Romanos 8, 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Então a pessoa é sincera com Deus, mas ela não tem nem o Espírito Santo, por isso que ela lê errado. Por quê? Porque a Bíblia acabou de falar. Aquele que é carnal não obedece à lei de Deus. E o sábado está dentro da lei. O problema, irmão, sabe o que é? É que tem igreja aí que fica pregando sábado errado, dizendo que sábado é selo, aí fica fazendo essa confusão aí, ficar seguindo essas profetisas do inferno, aí causa isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar e sair pelas portas. Então, a característica da ação dos salvos é guardar a lei válida. Sola Escritura. Não, uma vez conversando com vários teólogos, aí ele falou assim, não, porque a nossa igreja entende desse jeito, a nossa igreja entende desse jeito, a nossa igreja vê assim, porque está subentendido. É sempre uma desculpa de, olha só, veja mais, não é assim. Olha o que a Bíblia diz. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Não tem escuta aqui, não tem veja só, não, mas não tem, isso é do diabo. Ou é sim ou é não. Está escrito? Obedeço. Não está escrito? É anátema maldito. Acabou. Revelação, profecia. Isso aqui eu já tive várias experiências visitando igrejas que têm essas revelações aí, que dizem que é de Deus. E eu não vou falar aqui porque vai sair como se fosse um tipo de deboche, porque a pessoa falou, 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 falou e nada aconteceu. Eu não vou entrar em detalhe, tá bom? E eu depois só fiquei rindo, porque eu sabia que não ia acontecer. A teologia de algumas igrejas, né? Ou seja, revelação carnal nas igrejas e espírito de adivinhação. Deus está me revelando, irmão, isso aí é carnalidade, espírito de adivinhação que Paulo expulsou. O que diz a Bíblia? O que é uma revelação? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo notificou, as enviou e as notificou a seu servo João. Então Deus revelou para Jesus Cristo o futuro, Jesus falou para o anjo passou para João. Então o que é a profecia? A revelação do futuro para a igreja. Ou salvar determinadas pessoas porque tem um servo de Deus ali, como aconteceu no Egito, do sonho, como aconteceu lá em Babilônia, para proteger o povo. É isso. Mas não vai com essa revelação que tem hoje em dia, não. Ah, aquela irmã da revelação. Eu só acho graça porque eu sei que ali é espírito de adivinhação enganando o povo. Batismo. Cheguei onde eu queria chegar. Vamos ver o que a teologia prega em cima de um versículo que foi traduzido errado? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu peguei outras versões mais próximas do grego, ou até mesmo a própria versão hebraica ou aramaica, diz assim: portanto, ide, fazei então medir em todas as nações em meu nome. E tinha um comentário. Na leitura original, quase sem questionamento, não consta a tardia adição trinitariana. Aí você vai dizer assim: ah, mas os apóstolos batizavam em nome da Trindade. Os apóstolos nunca batizaram em nome da Trindade. Olha o que a teologia diz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque os apóstolos só batizavam assim. Olha o que diz a Bíblia, Atos 2:38. E disseram-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em remissão de pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Que não está dizendo em nome da Trindade, está dizendo em nome de Jesus Cristo. Atos 10:48. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, os apóstolos só batizavam em nome de Jesus. Por isso, Mateus 19, Pai, Filho e Espírito Santo, foi acrescentado, ou, como eu prefiro falar, traduzido errado. Só que tem algo interessante. Havia um aqui os irmãos, uma vez conversando com um rapaz, mas João Batista batizou em nome da Trindade. Eu falei, o cara que falou isso, ele não entende Bíblia.
O batismo de João Batista era de arrependimento. Eu chegava lá, Senhor, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu me arrependo. Aí ele me batizava. Não era em nome de ninguém, tá? Aí aqui está um bônus para mostrar para os irmãos sobre o versículo de Mateus 19. Deu trabalho para encontrar isso aqui. A forma básica para a nossa profissão de fé trinitária, Mateus 19, tomou forma durante o curso do segundo século e terceiro em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa em Mateus 28,19. Veio da cidade de Roma. O batismo na Trindade, o texto de Mateus 28,19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco com a evidência, demonstra uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Muito poucos sabem sobre estes fatos históricos. Introdução ao Cristianismo por Joseph Ratzinger, página 82 e 83. Tá? E tá aqui. Então aqui está dizendo que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo ele foi acrescentado ao texto bíblico. Por isso que não bate com o de Atos. Nenhum apóstolo batizou em nome da Trindade. Meus irmãos, que Deus abençoe. Essa é a minha opinião, por isso que eu respeito para quem é teólogo, eu respeito os teólogos. Eu não concordo, mas teologia para mim, sinto muito, é tudo diabo. Elas podem acertar um ponto aqui, acertar um ponto aqui, mas não adianta acertar aqui e errar na maioria. Tá bom? Deus abençoe e até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.